RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá a todos, o meu nome é Tiago Afonso e estou cá mais uma vez para nos ajudar a interpretar bem aquilo que é a Palavra de Deus para tirar ensinamentos para a nossa vida. Nós temos estado a falar sobre padrão. Esta sociedade, ela está sedenta de padrões e a Bíblia mostra-nos qual é o nosso padrão. O nosso padrão, em Efésios 4, 11, 16, foi ele que constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo. E agora, reparem bem neste versículo que Paulo escreve: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da estatura de Cristo. Com que objetivo? Assim já não nos comportaremos como crianças, que andam ao sabor do vento e das ondas. Não nos deixaremos enganar por artimanhas inventadas pela esperteza daqueles que se armam em mestres, mas proclamando a verdade com amor, cresceremos em todos os sentidos para Cristo, que é a cabeça. É nele que o corpo todo se mantém firmemente unido pelas articulações que o sustentam e de cada uma delas recebe força para ir crescendo em harmonia. Então Paulo mostra aqui à igreja dos Efésios que o nosso alvo é chegar à estatura de Jesus Cristo. Ser como Jesus, ter Jesus como padrão na nossa vida. Paulo também escreve a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, de que ninguém deveria desprezar a mocidade de Timóteo, o facto de ele ainda ser novo. Pelo contrário, Timóteo devia ser um exemplo para todos os crentes, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. E nós hoje vamos analisar juntos 3 ferramentas que Deus usa para nos fazer progredir para o alvo, para sermos um exemplo. A primeira é as circunstâncias. Se está a passar alguma circunstância complicada na sua vida, seja ela fruto de um problema de saúde, desemprego ou outro problema qualquer, quero que fique sabendo que esta circunstância não é por acaso. Deus, Ele vai usar isto para o nosso crescimento, de acordo com aquilo que diz em Romanos 8, 28, que nada acontece por acaso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se tem a plena convicção de que Deus o ama e de que está dentro daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, essa circunstância vai ajudá-lo a crescer, a desenvolver a sua espiritualidade, a sua forma de viver a vida cristã, para ser cada vez mais como Jesus Cristo. Todas as circunstâncias, todas, mesmo por vezes aquelas que são consequência e fruto do nosso pecado, Deus vai pegar nisso e vai transformar para o nosso crescimento. A segunda ferramenta que Deus usa são os relacionamentos. Nós sabemos que há um texto em Provérbios 27, 17, que diz: o ferro afia-se com ferro, os homens aperfeiçoam-se no confronto com os outros homens. Então, nós sabemos que os relacionamentos são uma excelente forma de fazer crescer o nosso caráter, de mudar o nosso caráter para melhor. O nosso caráter deve estar cada vez mais moldado ao caráter de Jesus. Alguém que nós vemos que amava, não fazia acepção de pessoas, perdoava. Na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Àqueles que o acabavam por matar, por difamar, por trazer a Jesus uma dor imensa quando ele carregou com o pecado de toda a humanidade. Mas mesmo assim, Jesus foi à cruz e nos perdoou de todo o pecado. Então nós devemos, nos nossos relacionamentos, perceber que o nosso irmão, a pessoa que está ali, ela está também a ser usada por Deus para que o nosso caráter possa amadurecer. Nós temos vários relacionamentos e eu queria destacar 4. O casamento. Se é casado, se é casada, lembre-se de que o seu cônjuge não é o seu inimigo. Ele é uma excelente ferramenta nas mãos de Deus para nos ajudar a crescer a nível de caráter, para que possamos ser cada vez mais como Jesus. Também os relacionamentos familiares.
Às vezes, o relacionamento que nós temos com o nosso pai, a nossa mãe, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, servem também para nos fazer amadurecer, para amarmos mais, para perdoarmos mais, para agirmos em graça e misericórdia, assim como Jesus agiu. Depois, as boas amizades. As boas amizades hoje em dia parece que escasseiam. Então nós devemos procurar bons amigos. E bons amigos são aqueles que nos dizem a verdade, que nos ajudam a crescer. Aliás, a Bíblia diz em vários provérbios: um amigo que mantém a amizade é como um irmão em ocasiões difíceis. Diz também: mais vale a crítica frontal do que a amizade fingida. É mais leal o amigo que magoa do que o inimigo que nos beija. Depois, outro provérbio é: os produtos de beleza alegram o coração, os conselhos dos amigos adoçam a alma. A importância que é de termos bons amigos. E depois a igreja local. A igreja local serve também para, nos relacionamentos, nós aprendermos juntos acerca de Jesus e sermos mais como Ele. Se não tem ainda uma igreja local, procure uma. Uma que tenha certeza em que os seus líderes são íntegros e honestos e que também pregam a palavra de Deus de uma forma séria. A igreja local, é uma das ferramentas que Deus usa por meio dos relacionamentos com os irmãos para moldar o nosso caráter. Por fim, gostaria de destacar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a terceira ferramenta que Deus usa para moldar o nosso caráter, para mudar aquilo que é o que está errado em nós. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, para convencer, corrigir e educar, segundo a vontade de Deus, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Então a ação bíblica em nós, a ação da palavra de Deus, ela ensina-nos, nós estudamos a Bíblia e aprendemos alguma coisa. O errado é porque por vezes não colocamos em prática aquilo que aprendemos. Quando nós não colocamos em prática isso que aprendemos, ela convence-nos, ela nos repreende, dá-nos um alerta sobre aquilo que estamos a fazer de errado, fora daquilo que foi ensinado por ela, e ao convencer, ela também nos corrige. Depois de nos repreender, a Bíblia nos corrige, ou seja, ela nos indica o caminho de volta, dá-nos indicações sobre como voltar a tomar o caminho certo. E por fim, ela educa-nos. Ela educa-nos na justiça. Ou seja, quando nós conseguimos ultrapassar aquilo que nos fez cair na primeira vez, conseguimos superar os nossos erros, permanecer no caminho certo, então aí nós fomos educados. É bom quando nós podemos ser educados pela palavra de Deus. E quando Deus nos repreende, significa que Ele o está a fazer porque nós somos seus filhos. Porque o educador somente educa aqueles que são os seus filhos. Nós não vamos educar um filho de outro. E da mesma forma Deus nos educa porque Ele nos ama e se importa connosco. O nosso alvo, conforme também está em 2 Timóteo 3,17, é de que nós que servimos a Deus sejamos cada vez mais perfeitos. Perfeito não significa perfeito no sentido de que nunca erramos, mas possamos ser maduros, pessoas maduras, que deixemos as circunstâncias, os relacionamentos e principalmente a palavra de Deus moldar o nosso caráter para que possamos cada vez mais ir rumo à maturidade e à estatura de Cristo. Fique bem, fique com Deus. Programa A Mensagem. Todas as semanas um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.